Os softwares de inteligência artificial foram idealizados como formas de simular um modo de aprendizagem humana, numa tentativa de recriar toda a complexidade da mente humana para a resolução de problemas e tomada de decisões para tarefas específicas, fazendo uso de conjuntos de dados muito diversos e extensos para aperfeiçoar esse aprendizado e melhorar a eficácia do software. A inteligência artificial é uma tecnologia muito abrangente e pode ser útil em muitas áreas diferentes, desde funcionalidades voltadas para o uso cotidiano, quanto utilizações de gestão de grandes empresas e até na construção de cidades inteligentes. Para que os softwares de inteligência artificial consigam imitar a inteligência humana, é utilizada uma quantidade enorme de dados a serem processados por métodos estatísticos. Assim, os algoritmos são treinados para fazer previsões e classificações desses dados, realizando a mineração dos mesmos e posteriormente conduzindo a tomada de decisão daquele algoritmo. Isso é denominado aprendizado de máquina, ou machine learning, onde a IA aprende enquanto recebe cada vez mais dados a serem processados. Já na utilização do Deep Learning, um conjunto de usos de Machine Learning realiza o aprendizado de tarefas muito específicas com bastante precisão, feito por conta própria, sem intervenção humana, utilizando redes neurais compostas por diversas camadas, além das de entrada e saída de dados, automatizando o processo de aprendizagem de máquina. A inteligência artificial voltada para a gestão empresarial se trata do uso estratégico da tecnologia para a automatização dos processos de coleta e análise de dados recebidos e gerados pelas empresas, que geralmente lidam com fluxos muito intensos de saída e entrada de dados. Portanto, automatizar boa parte do tratamento desses dados potencializa a produtividade, impacta em maior agilidade nesses processos e diminui custos de equipe. Pensando de maneira sistêmica sobre os aspectos apresentados anteriormente a respeito da utilização empresarial da inteligência artificial, temos compreendido dentro desse sistema a seguinte demanda de recursos para a implementação dessa tecnologia: profissionais especializados, como cientistas de dados e arquitetos de dados, infraestrutura de TI, com servidores de transação em tempo real, armazenamentos para IA e softwares de deep learning e automação, e o fornecimento de dados da empresa. Os processos provenientes do uso da inteligência artificial dentro das empresas estão relacionados com a automatização de processos que já fazem parte do trabalho realizado pela mesma. Como exemplos de automatizações, temos chatbots. Existem dois tipos diferentes de chatbots: os que utilizam regras pré-programadas e os que fazem uso da inteligência artificial, foco desse trabalho, e machine learning. Esses chatbots nada mais são que assistentes virtuais que auxiliam na resolução de problemas e respondem perguntas frequentes, como um saque automatizado, utilizando-se de linguagem natural, gerando uma conversa mais dinâmica com o usuário, emulando a conversação humana e aprendendo conforme conversa. Ele faz análise sobre o comportamento desse usuário para vender um produto ou responder de maneira mais eficiente às perguntas, solucionando problemas específicos com mais agilidade. Mesmo quando os bots não conseguem resolver o problema, são capazes de redirecionar o mesmo para a área especializada que resolverá aquele assunto. Análise de comportamento do consumidor. Em termos gerais, se trata do levantamento e estudo das motivações que levam o usuário a realizar a compra de determinado produto ou serviço, quais os padrões de comportamento e o perfil de quem realiza aquela compra. A IA, nesse sentido, chega para automatizar a coleta desses dados e produzir as análises que serão usadas posteriormente para a tomada de decisão da equipe de marketing, com o intuito de potencializar as vendas, seja na entrega da publicidade aos compradores, relacionamento com o cliente, gerenciamento de vendas, pesquisa de produto e gerenciamento de produto. Gestão de estoque. A inteligência artificial é utilizada no controle de estoque para auxiliar a automatização dos processos de gestão de estoque e também torna mais eficiente processos como o controle das entradas e saídas de produtos, tornando o reabastecimento mais eficaz e diminuindo erros de contagem de insumos e produtos, o mapeamento do estoque, ajudando a traçar e otimizar rotas de mercadorias para as distribuidoras, e a automação do transporte de produtos, utilizando-se de empilhadeiras automáticas, esteiras e sistemas de armazenamento integrados ao fluxo de rotas e logística da empresa. A análise empresarial. Para lidar com o grande fluxo de dados sendo consumido pelas empresas, a implementação da inteligência artificial tem grande vantagem, pois é feita para lidar com uma quantidade imensa de dados, coletando e processando toda essa informação para gerar uma decisão que naturalmente dependeria de uma equipe extensa e muito bem qualificada para gerar o mesmo resultado.
As IAs ainda possuem a capacidade de extrair estatísticas e análises de negócio mais rapidamente, para expor oportunidades de mercado, além de ser capaz de evitar fraudes, monitorando comportamentos anormais nos padrões de consumo dos clientes. As saídas geradas por cada um desses processamentos retornam feedbacks, oferecendo a quem utiliza essa tecnologia a possibilidade de produzir análises complexas sobre a produção do trabalho, o alcance daquele produto ou serviço e as vendas realizadas. A utilização da inteligência artificial tem como objetivo principal tornar o trabalho mais eficiente e rentável, possibilitando também um tratamento mais próximo com o cliente, agilizando a tomada de decisões, impulsionando o consumo, reduzindo custos a longo prazo e acelerando os processos e tratamentos dos dados internos da empresa. Como exemplo de uma empresa conhecida mundialmente que faz uso da inteligência artificial em seus processos, temos a Nubank, que utiliza da tecnologia de machine learning para tornar seu serviço muito mais inteligente e eficiente. A análise de crédito do Nubank, por exemplo, é toda automatizada e faz uso de um algoritmo que produz uma análise completa dos dados do cliente para conceder ou não mais créditos. Esse algoritmo recebe os dados do cliente e realiza uma projeção de gastos, uma análise de risco e um perfil de uso do usuário, assim que o cartão é solicitado. Conforme o cartão é utilizado, o sistema passa a ser capaz de se retroalimentar com esses dados gerados e melhora sua capacidade de decisão para produzir análises cada vez mais completas para o ajuste de crédito do cliente.